Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Quero dar as boas-vindas a todos nesse nosso encontro dos domingos, mais um encontro com Kardec, hoje com o nosso amigo Edgar Miguel, fazendo a parte 2 do nosso encontro de 2 semanas atrás. Junto conosco, teremos também hoje a nossa amiga Márcia e a nossa amiga Renata. E eu peço para a Márcia dar a boa noite dela. Por favor, Márcia. Boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. Aproveito para dizer que eu estou morrendo de saudade de todo mundo, da turminha do domingo, do pessoal do CID. Um beijo para todos. Espero que a gente esteja junto logo. Se Deus quiser. Boa noite, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Também estou com muita saudade. E ainda bem que a gente tem essa maneira de junto, né? A tecnologia nos ajudando a enfrentar essa situação atípica, mas se Deus quiser, logo estaremos todos juntos. Se Deus quiser. E boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook também. Bem-vindos a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Eu quero lembrar a todos que vocês podem mandar suas perguntas para o Edgar, que a gente vai tentar responder todas de acordo com o tempo disponível, mas aproveite a oportunidade, vamos fazer as perguntas, porque fica muito mais dinâmico esse nosso encontro de hoje, né? É muito bom estar com vocês todos. Eu agradeço a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, por essa abençoada oportunidade de poder compartilhar com todos vocês esses momentos de reflexão sobre temas do Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Peço a que a espiritualidade amiga nos ampare e nos intua em mais esses momentos de estudo e nos abençoe com sua paz, com seu amor e sua compreensão. Peço à espiritualidade amiga, especialmente, para que derrame suas bênçãos e sua proteção para o nosso grande amigo Edgar, que tão gentilmente, mais uma vez, está do nosso lado, fazendo parte desse encontro com Kardec, que já está virando uma tradição. E como vocês sabem, o tema da nossa palestra de hoje é a segunda parte daquele mais compreender do que ser compreendido, que é um trecho daquela prece do São Francisco de Assis. Então, para começar oficialmente a largada de hoje, primeiro eu quero convidar o Edgar para ficar junto com a gente aqui na tela. E depois nós faremos juntos a prece de São Francisco. Boa noite, Edgar. Boa noite, Osmar, Márcia, Renata, todos. Olha, você agradeceu por eu estar aqui, mas eu que preciso agradecer, porque vocês sabem que quando uma casa espírita nos chama para fazer algum trabalho, nós temos a oportunidade de servir, de exercitar alguma coisa. Então, a gratidão é muito minha também. Bom estar com vocês. É bom estar com você também. Aliás, é bom estar com todos vocês. Que pena que não é pessoalmente, mas como a Renata, é verdade. Né? Que bom que nós temos a internet que pode nos ajudar isso aí. Meus amigos, eu convido todos vocês, então, a gente fazer junto a prece de São Francisco de Assis. Eu peço que a gente leve os pensamentos a Deus, a gente leve os pensamentos a Jesus, a nossa amiga, Mãe Catarina, para que a gente possa juntos mandar uma vibração para todos os nossos amados e pedindo que o Senhor faça de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Gente, não é linda essa prece? Nossa! Em poucas palavras, quantos ensinamentos, quantas coisas boas ele traz para o nosso coração, para o nosso espírito. Não é verdade, Edgar? Ela precisa ser refletida com tempo. Cada frase merece uma palestra, fala a verdade. Ou duas. Então, Edgar, antes de a gente começar as perguntas, faça uma introdução
sobre foi de lá para cá, das 2 semanas para cá, se você... porque nós queríamos fazer para você as mesmas perguntas para ver se você faria as mesmas respostas. Olha, é um risco alto, viu? Porque como eu não decoro nada, você sabe que, como diz o filme, em 1 minuto se vive uma vida. É em verdade. 2 semanas, então, dá para viver várias reencarnações, não Sim, é? Então, sim. eu posso já estar tão diferente, né, ter mudado tanto de ideia que é possível, quem sabe, que alguma coisa seja diferente. Mas, mais compreender que ser compreendido, né? Bonito isso, não é? Bonito, né? Não há quem... Oi? Teoricamente. É bonito. Não há quem não ache bonito essa frase, assim como a prece inteira. Muitos certamente pensam que para agradar ao Pai, nós precisamos cumpri-la. Muitos certamente pensam que nós devemos cumpri-la. Mas eu acho que nós precisamos ser honestos, pelo menos eu serei, para ponderar que, na maioria das vezes, quase todas as vezes, e aí eu estou sendo generoso comigo, a gente não tem vontade de cumprir desta forma, né? Porque a nossa tendência atualmente até esse instante, é que a gente deseja que nos compreendam. Porque, de fato, é muito bom quando nos compreendem. Jesus, porém, através de São Francisco, nos dando essa instrução, ele está nos insinuando que muito melhor será quando nós invertermos a questão e compreendermos ao invés de sermos mais compreendidos. Aí, essa inversão, essa proposta do Cristo, que não se atém somente a isso, é claro, ele inverte, né, os valores, o que é importante, o que é valioso em relação à nossa vida. Eu fico me perguntando o que é que eu não sinto, o que é que eu não sei ainda em relação ao que Jesus me propõe, porque eu ainda não sou capaz de perceber que é melhor mais compreender que ser compreendido no nível do sentimento. Em termos de sentimento, o meu sentimento, vamos colocar dessa forma, ele tem muitas dificuldades para concordar com o Cristo. Preciso ser honesto. É claro que a minha razão, a análise que eu faço em relação a tudo que o Cristo coloca e também sobre esta frase, que está ancorada nos conceitos do Cristo, a minha lógica, a minha razão me diz que não há outro caminho. Porque o contrário disso é fortalecermos o egoísmo, o individualismo, né? E nós já sabemos que resultados individualismo e egoísmo nos dão, né? A quantidade de lágrimas que essas duas questões nos trazem. Então, tudo indica que o Cristo, evidentemente, está correto e é terapêutico conosco nessas instruções. Mas eu preciso me aprofundar dentro de mim, e eu acho que todos nós, para convencer o próprio sentimento, convencer todas as minhas dimensões de que é dessa forma que eu preciso agir. E eu acho que todo esforço nesse sentido, né, de aumentarmos a nossa compreensão a respeito do que o Cristo nos coloca, é absolutamente essencial para que a gente consiga. Você fala que a gente precisaria penetrar mais em nós mesmos? Sim. E, ao mesmo tempo, você não acha que para a gente compreender a si mesmo, a gente precisa se desvincular do nosso ego? Sim, no sentido do ego que nos separa das pessoas, né? Não no ego que mantém a nossa individualidade, não do ego que diz eu existo, eu sou, né?
Então, trazer equilíbrio a este ego, a essa dimensão de nós mesmos, do nosso ser, que também tem a sua utilidade, né? Agora, a grande questão é que não é o ego que deve comandar o nosso ser. Este é o problema, né? Então, quando eu digo que nós precisamos trazer fortalecimento à nossa vontade e diminuir o poder do nosso desejo, né? É disso que eu estou dizendo quando eu falo que nós precisamos trabalhar a dimensão sentimental, a dimensão da emoção, do sentimento, porque, em sua grande maioria, é essa dimensão que nos comanda. Eu acho que nós dissemos há 2 semanas atrás que ainda não somos um ser racional. Nós somos um ser eminentemente emocional. A emoção nos manda em nós, nos escraviza. E nos escraviza porque nós, enquanto vontade, né, ainda não tomamos as rédeas de nós mesmos, não nos conhecemos, não assumimos essa força, a força da vontade, né, para que a nossa vida seja norteada de outra forma na direção do Cristo. Gente, nós não acreditamos muito, mas eu tenho absoluta convicção de que não há força maior do que a força da vontade. Nós precisamos usar. Muito bem. Quem começa? Renata ou Márcia? Márcia, pode começar? Pela ordem alfabética? Isso. Posso perguntar? Por favor. Edgar. Oi. Tem limite para compreender? Eu posso compreender uma pessoa que fura uma fila, mas compreender um assassino, tem limite isso? Que pergunta ótima sua. Deve ser de milhões de pessoas. De milhões. Para responder adequadamente, a gente precisa conversar sobre o que é compreender. Por quê? Porque a minha resposta será: não há limites. E então, isso é chocante. Isso nos abala, isso quase nos dá uma repulsa ao conceito. E ele se torna absolutamente difícil e repugnante quando a gente compreende inadequadamente o que é compreender. Então, compreender não é concordar com o ato falho da pessoa. Compreender não é concordar com o erro que a outra pessoa comete, com a dor que ela causa nas pessoas. Não é. Compreender é entender a dinâmica do que está acontecendo. É irmos além das aparências. E aí vem a parte mais importante, não nos abalarmos. Esse é o pulo do gato. Eu olho o erro, eu olho a ofensa, eu olho o crime, vejo o crime. Vejo também uma pessoa em busca da sua perfeição. Porque nós não podemos retirar ninguém, nenhum ser, nenhum filho de Deus, da visão de que ele está a caminho da perfeição. Não podemos. A pessoa que faz os atos mais execráveis, mais hediondos, não podem deixar de ser visto como um ser, um filho de Deus, tão amado quanto o Cristo por Deus. Hitler e Jesus são amados pelo Pai identicamente. Identicamente. Posso dizer, na brincadeira, que o Pai se preocupa mais com Hitler e quase nada com Jesus, sem dúvida. Mas o amor, aquele amor incondicional, porque senão ele seria condicional, ele é absolutamente igual. Não há privilégios com o Pai. Bem, então eu olho, eu vejo o crime hediondo, eu vejo o ser em busca da perfeição, completamente desnorteado, completamente em desequilíbrio, completamente na sua ignorância, completamente doente do ser. E quando eu falo tudo isso, eu não estou minimizando nada, eu não estou diminuindo o seu erro, eu não estou fazendo nada, eu só apenas tentando ser realista, vendo o que é. Muito bem. E agora eu preciso
fazer o que é mais importante de tudo isso. Ver tudo isso e estar em paz. Porque é esta a condição. Ver tudo isso e estar em paz que permitirá que eu responda com muita tranquilidade que não há limites para a compreensão. Para a compreensão que nós precisamos buscar. Porque é evidente que a minha resposta fala do ideal. Fala daquilo que nós vamos perseguir. Fala do que o Cristo faz. Fala do que os espíritos puros fazem. A minha resposta não fala do que a gente faz, mas fala do que a gente precisa perseguir. Não para agradar ao Pai. Não para nada, a não ser para ter paz e felicidade no coração. Porque o contrário disso, menos que isso, é sofrer. Eu não estou falando o outro, estou falando a mim. É sofrer. Porque as pessoas à minha volta, elas têm o direito de serem como elas são. O direito. A pessoa que mata, ela tem a liberdade de matar. Nós já fomos informados também da lei da liberdade. E eu gosto muito quando o Chico reafirma a lei do livre-arbítrio, quando ele diz que aos outros ele dá o direito de ser como eles querem. Mas a ele obriga-se ao dever de ser melhor cada vez mais. Esta forma me parece profundamente adequada. Então, assim, não há limites para a compreensão que nós devemos ter como meta. Agora, para isso, a gente precisa passar pelo autoconhecimento, a gente precisa passar por olhar por que é que eu me magoo, por que é que eu me sinto absolutamente indignado e por que é que eu sou capaz ainda de olhar para aquela pessoa e não ver nada menos do que um ser que muitas vezes eu gostaria que nem vivesse. Eu preciso me perguntar por que eu quero isso. Porque, na verdade, eu ainda estou no final do sentimento de vingança. Por que eu falo final? Porque hoje a gente só deseja, muitas vezes a maioria de nós só deseja que o outro morra. Né? Felizmente, a gente não está matando todo mundo. Né? Mas, em pensamento, continuamos a desejar que a vingança em muitíssimas situações. E veja, insisto, a gente deve ver isso com muita tranquilidade. Não que a gente concorde, porque aí a gente abre até para outra questão. Eu também preciso compreender as minhas impossibilidades. Quando eu desejo que alguém morra, mas não faço nada para que ela morra, felizmente, eu também preciso compreender a minha condição, a minha incapacidade momentânea, temporária, porque ainda não consigo, mas preciso, insistentemente, trabalhar para conseguir. A propósito do que você acabou de dizer, Matheus Boldo, nosso amigo lá do CI, que mandou um comentário, na verdade, que ele tem uma colega de trabalho que sempre diz o seguinte: amar o pecador, não o pecado. Perfeito. Perfeito. E condenar o erro e nunca o pecador. O pecador, exatamente. Né? E não era isso que Jesus fazia e faz conosco? Ele perguntava: alguém te julga? Não, pois eu também não. O que não quer dizer que qualquer um deles ficou com essa postura do mestre livre das consequências dos seus atos. Porque a lei, gente, a lei é inabalável. A lei, ela prossegue de toda forma. E só uma coisa, e falando da lei da justiça, só uma coisa é capaz de impedir a lei da justiça, que é a lei do amor, quando Jesus nos coloca que é o amor que cobre a multidão de pecados. Né? A lei de justiça é subordinada à lei do amor, felizmente. Isso aí. Dona Renata, sua pergunta. Então, diante de tudo isso que você falou, Edgar, nós que estudamos a doutrina espírita e tentamos viver, né, todos os fundamentos da nossa doutrina, às vezes eu me coloco numa situação muito entristecida de ver a humanidade, os últimos acontecimentos, por exemplo, né?
o que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos, toda a movimentação. Então, o que vem acontecendo, o nosso governante todo equivocado e tudo, parece que nós chovemos no molhado, né? A gente fala assim, nossa, mas eu faço um trabalho de formiguinha, eu faço a minha parte, mas parece que o mundo todo está... Será que... O que será que está acontecendo, né? Então, tem momentos que a gente fala assim, mas eu atinjo quantas pessoas, será? Ou eu tenho que só atingir a mim mesmo, né? E aí eu me lembro daquela passagem que eu te disse de São Francisco de Assis, né? Quando a gente cansa de ouvir as palavras e vai para a ação, mesmo sendo sozinho, você vai lá e vai fazer a sua parte. É um trabalho de formiguinha. E aí, diante de tudo isso que está acontecendo, você se sente assim tão pequeno, tão, parece que sozinho, falando com o nada. Quantas pessoas nós conseguimos atingir, replicar e passar essas mensagens? Ou será que não interessa quantos nós estamos atingindo? Eu me sinto, às vezes, assim, muito impotente, ansiosa, diante de tudo que está acontecendo. Você Acredito. Eu digo bastante coisa. Olha, eu acho bom que você e que a gente sinta alguma coisa a respeito do contexto. Porque senão a gente seria frio e indiferente, né? Algum nível de indignação me parece extremamente positiva. Algum nível de tristeza, lamentar, algum nível de melancolia, melhor dizendo, eu acho adequado e equilibrado. É claro que isso significa que uma tristeza paralisante, uma tristeza que nos adoeça, aí não. Aí nós estamos falando de uma questão íntima a ser resolvida, né? Exatamente como você muito bem começou, exatamente por conhecermos a doutrina, nós precisamos ver o quadro com absoluta tranquilidade, entendendo que nós quase nada estamos vendo do todo. Quase nada. Se esse cenário tem 1000 peças, nós estamos vendo uma. A nossa visão, a nossa capacidade de apreender o que está acontecendo é brutalmente pequena. Lembrando que é tão pequena que se a gente visse tudo, a gente veria 50%, que é o lado físico. Porque a gente nunca, nunca, nunca pode esquecer que a bondade do Pai, a espiritualidade, trabalha de uma forma absurda. Não podemos esquecer que existem mais espíritos desencarnados que encarnados. E não podemos esquecer que eles vivem conosco, praticamente, ao nosso redor. Conosco. É uma humanidade paralela. Muito bem. Então, eu faço essa primeira ressalva. E para te responder, eu vou contar uma história. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma pessoa extremamente importante no Brasil, mas especialmente em Bauru, chamado professor Damásio de Jesus. Sim. Professor Damásio, né? Muito conhecido no meio jurídico, né? Recebeu prêmios da ONU, inclusive. Um dia eu estava na OAB e ele estava falando numa palestra sobre penas alternativas. E no começo ele contou a história que eu vou reproduzir aqui, e eu devo confessar que a história foi tão impactante para mim que eu não ouvi o resto da palestra dele. Aliás, não tenho ideia do que ele falou depois disso. E ela responde essa pergunta, a sua pergunta. Conta, professor Damásio, né, recém-desencarnado, inclusive, que um senhor chamou o seu funcionário e disse que ele gostaria que ele movesse, que ele empurrasse uma pedra gigantesca que tinha ali na região. Era uma pedra, vamos dizer assim, do tamanho de 2 carros, gigantesca. E o servo, o funcionário, muito, muito atencioso, sim, senhor. E ele, então, começou a tentar empurrar essa pedra.
né? E empurrava. E usava ferramentas, alavanca, e usou de sua engenhosidade, usou dos melhores conhecimentos que tinha, e a pedra gigante nem tremia de tão pesada. 30 dias ele tentou. Ele tentou tanto, usou tantas forças, que ele até ficou mais forte, mais musculoso. Ao final de 30 dias, ele retorna ao Senhor e diz assim: Senhor, sou mau funcionário, porque eu não consegui empurrar a pedra, ela não saiu do lugar. Ela não se moveu 1 milímetro. Sou mau funcionário. Mas o Senhor voltou-se para ele, e aí está o grande X, e disse assim: mas eu não pedi para você mover a pedra. Eu pedi só para você empurrar. Quem vai movê-la sou eu. E a história termina. Então, quem vai mudar este todo não somos nós. O Pai deseja que a gente empurre a pedra. Empurrar a pedra é que façamos apenas a nossa parte. Que é, para nós, já uma dificuldade gigante. Gigante. Nós fazemos parte de podemos dar um exemplo, um gigantesco quebra-cabeça, onde cada um de nós entra com a sua fração de forças, de inteligência, de bondade, de sentimentos, de capacidade. E que, individualmente, não somos capazes de mudar o todo. Até porque não podemos esquecer que ninguém muda ninguém. De cada um de nós temos que construir desenvolver a nossa grandeza, pôr para fora o nosso potencial, a nossa capacidade. Então, o contexto em qual vivemos faz parte da sabedoria e da bondade divina. Que nós não devemos ter grandes espantos com tudo o que está acontecendo quando a gente analisa as nossas próprias imensas dificuldades em sermos bons, em sermos melhores. Se nós, que temos um conjunto, vou dizer dessa forma, tivemos um conjunto de oportunidades, já tivemos acesso ao mais elevado conhecimento sobre a vida e o universo, que é a doutrina espírita, que a humanidade teve o direito de receber. Se nós temos a oportunidade de semanalmente estudá-la, refletir sobre ela, estarmos aqui conversando sobre ela e estudando igualmente, ainda assim temos imensas dificuldades, imaginemos aqueles que não tiveram essas oportunidades, por razões justas, não vamos esquecer disso, mas não tiveram. Então, nós precisamos pensar que é possível que nós, nas situações deles, no lugar deles, talvez fizéssemos mais bobagens. Talvez nos comprometêssemos e fizéssemos mais crimes e mais absurdos. Então, vamos empurrar a pedra. Com alegria, absolutamente convictos de que nós estamos fazendo a nossa parte. Não nos iludamos, viu, Renata, de que a gente influencia poucas pessoas. Já foi dito que nós somos um livro onde as pessoas leem a nossa vida. Todo mundo está nos observando. Todo mundo que convive com a gente, em qualquer situação, está olhando-nos com muita atenção. Sem dizer a parte espiritual, que é mais do que 5 vezes o número de pessoas. E que estão constantemente nos observando. Né? Então, não nos iludamos. A nossa capacidade de influência é muito grande. E tudo que nós fizermos de positivo repercutirá na vida das pessoas que observam os nossos atos para sempre. Para sempre. Isso é muito. O tijolo que a gente vai colocar ali fará parte eterna do edifício de cada um. Então, não tenhamos dúvida. E eu chego, para finalizar a minha resposta, eu chego ao extremo de colocar a seguinte situação.
Nós, pais, dizemos que amamos imensamente os nossos filhos. E eu acredito, óbvio. Dentro do que nós estamos falando, então, eu diria para todo mundo que ama imensamente alguém, não somente os filhos, que a melhor coisa que a gente poderá fazer a quem amamos muitíssimo, a melhor coisa que a gente pode fazer por eles é sermos felizes. É caminharmos na direção da felicidade real. É desenvolvermos com o máximo de empenho as nossas potencialidades. Porque se o exemplo é a maior força de influência, a nossa vida transformada será a melhor coisa que a gente pode fazer para que eles nos acompanhem para serem felizes também. Com certeza. Que linda a sua resposta, Edgar. Que linda. Muito obrigado. Gostei muito. Olha, gente, tem muita gente aqui no Facebook. Não dá para falar de todo mundo, mas só vou citar a Cefec de Jaú, que está com a gente aqui. O César, nosso amigo César, elogiou vocês três, e o Frank, que está nos bastidores. E o nosso amigo Fernando Vieira fez um comentário aqui. Quando todos nós compreendemos mais, todos seremos compreendidos. Né? Eu acho que é bacana, sem dúvida nenhuma. Muito bom, Fernando. E a Márcia, o que tem a dizer? A Márcia está conosco? Parece que ela congelou a imagem. A Márcia congelou a imagem. Então vamos voltar nós aqui, Edgar. Oi, Osmar. Oi, Márcia, pode falar. Marcinha? Posso perguntar? Por favor. Edgar, compreender, ela condiciona um comportamento? Tipo, fatalismo? É assim, as coisas têm que ser assim porque são, enfim, provoca isso? Um condicionamento de comportamento? Você está insinuando que a compreensão provoca uma acomodação? Seria isso, Márcia? É assim que eu entendi a pergunta dela também. Muito bem. Não. Não, de forma alguma. Compreender, gente, para compreender, a gente tem que mover tanta coisa dentro de nós. A gente tem que mudar tantos móveis de lugar dentro de nós. E alguns são tão grandes quanto 2 carros, como você acabou de dizer. Muito bom, Osmar, muito bom. Alguns são bem pesados, né? Bem pesados. Né? E estão sem rodinhas, viu? Não tem rodinhas dentro de nós. Vai ter que empurrar mesmo e se mover. Né? A compreensão, ela me parece, e trabalho nesse sentido, ela passa pelo entendimento, olha só, pelo entendimento e pela compreensão de como eu funciono. Do porquê que a gente, todos nós, precisamos falar como Paulo falou, que eu nem sei reproduzir direito, mas é mais ou menos assim, vocês vão me ajudar. Aquilo que quero, não faço. É isso, né? É isso mesmo. E aquilo que não quero, eu faço, é isso? Isso eu faço. Isso eu faço assim. Eu não consigo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal, isso eu faço. Isso, o mal e o bem, exatamente. Nós precisamos olhar para a gente, porque, veja, apesar de parecer que nós somos, que é muito difícil a gente se conhecer, eu não concordo, porque eu acho muito mais difícil conhecer o outro. Com certeza. E o único, entendo eu, o único meio da gente conhecer o outro é se conhecendo antes, no meu entendimento. Porque na base nós funcionamos da mesma forma. Então, quando eu entender como eu funciono, eu entenderei como a humanidade funciona. Porque na base nós somos iguais. No mecanismo, na estrutura, na forma de
de funcionamento, a gente é muito parecido. Por exemplo, eu conheço o que todo mundo que está nos ouvindo tanto deseja. Basta eu saber o que de verdade eu desejo. Eu desejo ser aceito, amado, compreendido. Tá certo? 100% da população, quase 100% da população, né, busca exatamente isso. Muito bem. Então, quando eu olho para mim e me pergunto por que eu fiz aquele mal e por que eu consegui fazer aquele bem, quando eu compreendo as engrenagens que funcionaram dentro de mim para que acontecesse mal ou bem, da mesma forma eu vou conseguir compreender quando alguém me ferir. Eu vou encontrar as razões, os motivos. Nunca a justificativa. Porque compreender não é encontrar justificativa, mas encontrar explicações, gente. Isso é muito diferente. Quando a gente fala assim, puxa, aquela pessoa errou, mas ela tá sofrendo muito. Eu não estou justificando o erro, mas eu estou buscando as razões que levaram àquele desequilíbrio que fez com que mais desequilíbrio ocorresse com o ato da pessoa. Então, compreender não é se acomodar. A compreensão, durante muito, muito tempo ainda, vai exigir muito esforço da nossa parte. Vai exigir que a gente lute contra a nossa tendência de ir lá bater na pessoa. Vai exigir que a gente lute contra o nosso condicionamento, o nosso vício de julgá-la, de rotulá-la, de começarmos a termos preconceitos para com ela, de nunca mais falarmos com ela. Então, compreender está longe de se acomodar. Está longe de ser, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Está assim. Hoje é assim. Mas a vida e a própria pessoa está trabalhando para ser diferente. Mas nessa vida eu não vou ver. É possível que não. E daí? E daí? Se dentro da sua família, nessa vida, você não verá uma transformação significativa de alguém. E daí? O que isso importa? Por que é que nós precisamos ver? Por que é que essa pessoa precisa atender a nossa ansiedade, a nossa curiosidade, talvez, ao nosso desejo? Isso é um desrespeito. Se a manga tem o seu tempo para amadurecer, a outra pessoa também, como eu também. Porque a gente já percebeu que não basta ficar lendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho, que muda alguma coisa intimamente. Aliás, não muda coisíssima nenhuma. Eu leio e releio, e se eu não fizer muito mais do que ler, eu saio da leitura exatamente como comecei. Tendo ciência daquilo que está escrito e nada mais. Tendo ciência de que talvez seja interessante que eu faça algumas coisas, mas não alterando nenhum comportamento, nenhum pensamento, nenhum sentimento dentro de mim. Então, a compreensão verdadeira jamais é uma acomodação. Jamais é isso é assim mesmo, aquela pessoa é assim mesmo e nunca mudará. Jamais. Nós fazemos parte de um processo. A vida, mesmo que eu queira me acomodar, a vida não me deixará em paz, como não deixará ninguém em paz. E se há um determinismo, e há, talvez o único, que é o determinismo da felicidade, nós seremos felizes. Isso não é uma dúvida, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Nós seremos felizes. Então, aquela pessoa, ou eu mesmo, que continuo com enormes erros, eu não serei sempre assim. Porque vai chegar um dia que eu não vou mais aguentar ser como eu sou. E eu vou querer, de verdade, fazer uma transformação mais profunda. Muito bem.
A Andréa Máscara, que está sempre conosco também, ela perguntou algo que você já respondeu anteriormente, mas vou repetir a pergunta dela. Compreender é perdoar? Ouviu, Edgar? Sim. Olha, penso que eles são praticamente sinônimos. Porque eu não consigo diferenciá-los. Se compreender é estar bem diante do que o outro faz, perdoar também. Perdoar é me libertar de qualquer tipo de escravidão à situação que o outro fez para mim. E aí, como eu já disse para a questão da compreensão, eu digo para a questão do perdão. Perdoar não é concordar com o outro, não é liberar o outro de nenhum tipo de responsabilidade. Absolutamente. Absolutamente. Perdoar é me libertar. Compreender também. Né? Compreender também é me libertar. Né? Então, eu vejo os dois como sendo algo muito parecido, se é que há alguma diferença, e ressalto que perdoar, já foi dito que perdoar é a mais eficiente ferramenta que a gente deve usar diariamente, em todos os instantes, para a nossa felicidade, para o nosso desenvolvimento. Para perdoar é preciso compreender, obrigatoriamente. Então, eu acho que eles são muito parecidos. Antes de passar para a Renata, o nosso amigo Rodrigo Daniel, lá de Macatuba, está dizendo o seguinte: como nos ensina o apóstolo Paulo, desculpa, ele falou Pedro aqui, né? O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Acredito que esse seja um processo para compreender. Concorda, Miguel? Eu concordo. Sim. Sim, eu concordo. A gente precisa compreender a declaração de Jesus sobre a lei da justiça, que ocorreu quando ele diz que cada um terá segundo suas obras. E quando ele declarou a lei de amor, o funcionamento dela e a preponderância dela, quando ele diz que o amor cobre a multidão de pecados. O que isso significa? Significa que a vida, ela quer que a gente aprenda o amor. Esse é o grande, o máximo objetivo da vida. Por quê? Porque ao aprendermos o amor, a usarmos o amor, né, a vivermos o amor, nós seremos felizes. Felicidade, amor e paz são sinônimos. Paz íntima são sinônimos. Muito bem. Quando eu erro, eu nada mais, nada menos estou podendo perceber e declarando a quem puder observar que eu não aprendi sobre o amor. Podemos dizer isso, gente? Quando eu erro, eu ainda não amo totalmente? Podemos? Muito bem. Se isso é verdade, e eu preciso aprender a amar como sendo o objetivo da vida, quando Jesus diz que o amor cobre a multidão de pecados, ele quis dizer que, no meu entendimento, se eu amar, se eu aprender, ou seja, se eu aprender sobre aquilo que ignorava a ponto de ter errado, se eu aprender com o máximo do meu esforço, com o máximo do meu empenho, talvez não seja necessário que a justiça entre em ação e me traga as consequências dos meus atos. Então, claro que quando eu digo aprender sobre o amor, naquele ponto que eu errei, significa com certeza reparar o que eu fiz de erro e transformar-me tão profundamente a ponto de saber integralmente sobre aquilo, a ponto de jamais errar novamente na mesma questão. Né? Então, o amor cobre a multidão de pecados. O amor compensa os nossos erros. Porque nós podemos, apesar de ser algo bastante raro, aprender sem a dor. Podemos. Isso não está interditado pela lei. Mas, pelo menos no nosso nível, eu relutei muito, mas eu acabo me convencendo que a dor é profundamente salutar para o nosso desenvolvimento.
Muito bom. A Renata, por favor. Então, pegando um gancho em tudo isso que o Edgar disse, o que eu percebo, né, é que nós erramos com conhecimento de causa. A gente erra sabendo que errou, imediatamente, né, vem o arrependimento e aí nós vamos para a reparação. E todo esse conhecimento do erro, a gente perceber as nossas falhas, nos faz compreender o quão pequenos nós somos, o quanto nós estamos ainda num caminho ainda longo, né? E aí a gente começa também a entender o outro, e esse entendimento nos traz a paz da consciência tão necessária. Porque, às vezes, eu percebo isso, como é bom você perdoar, mesmo acreditando que não errou. Mas você falar, tudo bem, eu abaixo a cabeça, eu me desculpo, mesmo achando que tem uma certa razão, porque na verdade o que a gente quer é ter paz. E aí que eu acho que é a compreensão de tudo que a doutrina nos traz, né? Que é o amor. Você perseguir o amor é perseguir também a paz de espírito, né? Poder deitar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir pensando que eu fiz o meu melhor, embora o outro possa não compreender dessa forma, mas eu o compreendo. Então, acredito que é esse o caminho que São Francisco tanto diz, né? Olhar o outro com piedade, com pena, entendendo que o outro é igualzinho a você e que ele também está num caminho, né? O caminho da busca pela paz, a paz de espírito, de fazer o seu melhor. Eu acho que é tudo isso que a humanidade está pedindo, né, Edgar? Paz, né? É isso que nós estamos pedindo, né? Nós ansiamos profundamente pela paz. Só que talvez a gente ainda não a mereça, porque nós precisamos antes construí-la dentro de nós, né? A gente ainda confunde muito a paz com a ausência de problemas, né? E a paz não é a ausência de problemas. A ausência de problema é uma coisa, paz é outra coisa. Paz é estar bem diante de qualquer situação. E se muitos viverem essa paz íntima, automaticamente ela se transportará para o lado exterior. Por quê? Porque os nossos atos serão de harmonia, serão de compartilhamento, serão de partilha, serão de preocupação com o outro, serão menos egoístas. Então, a gente precisa compreender que se a gente vive num mundo conturbado, isso ocorre simplesmente porque a gente ainda não está trabalhando suficientemente para que ele seja menos conturbado. Muitos choram porque não têm uma família melhor, mas quando foi que trabalhamos para ter uma família melhor? Quando? Será que eu sou bom na minha família? Será que eu contribuo com a paz? Será que eu estou plantando uma boa família para que amanhã eu possa tê-la? Ou eu apenas estou exigindo? Gente, a gente não pode esquecer que o egoísmo e o orgulho, eles são muito capciosos, muito sutis. Muito sutis. E eles, muitas vezes, estão nas entrelinhas de atos supostamente caridosos da nossa parte. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós com muito cuidado e se perguntar qual é a razão verdadeira que eu estou fazendo isso. E eu estou falando do ato de caridade. Qual a razão verdadeira? A verdadeira. Você com você mesmo. Por que você está abaixando a cabeça? Por quê? Para que outros me aplaudam? Para que outros digam que eu cumpri o evangelho? Ou porque, de fato, o evangelho começa a brilhar dentro de mim? Nós precisamos dessa resposta. Você usou uma palavra que, no começo da sua fala, que foi a seguinte. Você diz que nós conhecemos o evangelho, lemos o evangelho. Já foi dito que só sabe quem faz. Tem uma frase, eu não vou me lembrar de quem, que diz assim: saber e não fazer é ainda não saber.
E eu gosto muito disso. Por isso que já disse hoje aqui que a gente lê o Evangelho e toma ciência dele. Nada mais. Nada mais. É claro que esse tomar ciência já habilita a nossa consciência a nos acusar de não ter cumprido o que a gente concordou. Porque eu posso ler uma coisa, tomar ciência e não concordar. Mas se aquilo faz sentido, se aquilo que eu leio fala, meu Deus, é isso, se aquilo se conecta com o que já está escrito na minha própria consciência, como diz o Livro dos Espíritos, pronto. Esse simples tomar de conhecimento, esse simples de dar, essa simples ciência que eu tive, habilita, sim, a nossa consciência a ser sentinela vigilante e firme para conosco. Mas está, no meu entendimento, longe de significar que eu saiba. Porque eu só sei quando faço. E quando faço de verdade. E não quando eu faço para que os atores presentes vejam. Não. Quando de fato há uma transformação dentro de mim. Quando eu vejo que as pessoas não compreendem nada do que eu compreendo. E eu continuo feliz. Eu continuo, sabe por que feliz? Porque por saber talvez um pouco mais, nós somos capazes de apoiá-los. Nós somos capazes de fazer o que Jesus tão fortemente nos colocou. Nós somos mais capazes de servi-los. E eu estou falando isso não porque faço, mas porque vejo que é isso que deveria fazer. Ao invés de ficar fazendo mimimi de que as pessoas não me compreendem, eu devia pegar o que eu já tomei ciência e praticar para ajudá-las a serem menos infelizes. Porque aí eu serei feliz. Essa é a nova lógica que o Cristo nos propõe. Foi por isso que ele quis dizer que o maior será quem mais servir. E servir quanto? Infinitamente. Por quê? Porque este servir que Jesus diz não pesa. Não é um sacrifício. A gente fala, meu Deus, a vida religiosa é um sacrifício. Então ela está errada. Ser muito bom espírito é um sacrifício. Então ela está errada. Porque se ela é libertação, se ela é um passo para a felicidade a mais, por que ela é um peso? Mas eu vou deixar de tomar Coca-Cola. E daí? Exemplo, né? Eu vou ter que me controlar. Porque o descontrole é que nos traz infelicidade. Com certeza. Né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque nós, espíritos, também concordamos com aquela frase popular que diz que tudo que é bom engorda e faz mal. Tá certo? Não, tá errada essa. Oi? Ou é imoral. Ou é imoral. Tá errada essa frase. Tá errada. Tá errada. Na verdade, ela expressa a nossa resistência à mudança. A gente adora açúcar porque a gente está acostumado. Só por isso. Eu conheço casos de crianças que experimentaram um doce aos 5 anos de idade. Aí as pessoas falam, meu coitada, ela não sabia que era bom. Não, ela sabia. Ela era muito feliz. Ela vivia muito bem. E deixava de se matar, inclusive, com açúcar branco. Então, a gente adora os vícios que tem. Adora os vícios que tem. Então, nós precisamos... E veja, a gente adora a agressividade também. Porque a gente tem os vícios morais. A gente adora mostrar para o outro que a gente está certo. A gente exulta quando a gente oprime. Quando o outro é que abaixa a cabeça. Quando a gente ganha a conversa. Ou seja, nós estamos ainda profundamente ligados a tudo que nos faz mal. E acredita num pensamento torto de que imitarmos o Cristo significa algo extremamente pesado e extremamente sacrificial. Não, não é. Não é. Não há de não ser sacrifício nenhum. Calarmos compreendendo.
Com certeza. Certamente. Bom, Edgar, a gente sabe que cada pessoa é um universo, né? E para compreender o universo, antes de compreender o todo, eu preciso compreender a unidade, eu preciso compreender a mim mesmo, né? Então, se não compreender a mim mesmo, a premissa básica, eu acho que realmente é, antes de mais nada, compreender a si mesmo. Aí todas essas angústias, né? Esse sofrimento pela incompreensão alheia, tudo isso vai acabar. Sim. Eu acho. O que você acha? Não, disso? veja, eu tenho certeza que você está certo, Osmar. Porque, sabe por quê? Eu vou te dar dois exemplos. Vou te dar dois exemplos. Jesus disse que a segunda grande lei é amar ao próximo como a si mesmo. Se amar é conhecer, se amar é saber fazer, quando eu me amar, eu me conhecerei, obrigatoriamente, e conhecerei o outro. E também está na pergunta 919, não é? Onde os espíritos dizem que é importante que a gente conheça a si mesmo. Então, acho que você está corretíssimo. Perguntaram mesmo. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Eleide Volpone Bergamo. A Eleide. Ela está perguntando o seguinte: compreender é acolher? Não deixa de ser um acolhimento. Por quê? Porque quando a gente compreende no mais íntimo do coração, as energias que a gente emite para outra pessoa são de acolhimento. São de acolhimento. Pronto. São de carinho. É que carinho parece muito grande, mas são de... Sabe quando você... Acolher não é um ato de contar... amor, amiga? Posso contar outra história? Antes disso aí, acolher não é um ato de amor? Mas não tenha dúvida. Então, compreender é acolher, né? É, compreender filha, prima, é parente do amor, com certeza. E próximo. Então, Vou contar uma história. Vou contar uma história que me tocou tanto, tanto. Havia uma avó, né, que morava há muitos anos numa casa e que sonhava há mais de 20 anos em trocar o carpete e colocar um carpete branco. Pasmem, branco. Era o sonho dela. E depois de muitos anos, já velhinha, ela conseguiu realizar este sonho. E chamou, pouco tempo depois, a família para um jantar, né? Para virem os filhos e os netos, né? Porque ela estava extremamente feliz. E havia uma neta, que vamos chamar de Laura, por exemplo. De Laura, que era um doce de pessoa, né? E um dos filhos desta avó, ele era apicultor, ele cultivava abelhas, e ele trouxe para dar para a família bastante mel, né? De primeira qualidade. Ocorre que Laura, né, pegou um pote de mel, né? E, evidentemente, sem querer, derrubou o mel pela escada de carpete branco abaixo. Todo o pote de mel. Laura, chorando, foi com o pote vazio e aquele rastro de mel atrás dela, né, para junto da avó e disse assim, chorando: vó, eu derramei todo o mel no seu carpete. E a avó disse assim: não se preocupe, Laura, nós vamos arranjar outro mel para você. Isso é acolhimento, não é? Olha, agora eu pergunto para vocês, é com esta compreensão, com esse profundo... Porque olha como essa garotinha foi acolhida. Há de ser um dia desta forma que a gente compreenda as pessoas ao nosso redor. Olha, e sabem por quê? Sabem por quê essa... Oi? Você está muito bom de história hoje, viu? Não, hoje eu estou me surpreendendo. Gente, essa história me comove e eu fico pensando, um dia nós conseguiremos entender que existem na nossa vida muitas Lauras. A Laura não tinha 7 anos de idade na história, né?
E evidentemente que ela não derramou porque quis, porque era malvada, tá certo? Porque quis estragar o domingo da avó. E a avó compreendeu isso. Compreendeu que não havia maldade, que havia uma incapacidade de lidar com o pote de mel por conta da idade, tá certo? A pergunta que eu deixo é: por que é que a gente não olha para criança de 50, de 60, de 30 anos que está conosco, que convive conosco, e enxerga também nela uma incapacidade, não por questões físicas, mas por questões espirituais, por questões de nível evolutivo, uma incapacidade de lidar com alguma questão, e essa pessoa derrama não mel, mas o fel no carpete da nossa vida. Olha, nós estamos chegando ao fim, mas eu preciso fazer um comentário para vocês ver se vocês concordam comigo. A história da avó e da Laura. Eu volto à oração de São Francisco. Fazei que eu procure mais compreender que ser compreendido. Essa frase é o contraponto entre a sabedoria e a ignorância. A avó foi extremamente sábia, gente. Com certeza. Ela foi de um amor, de um acolhimento, Sabe? sem fim. E só pode compreender quem já está no seu processo de evolução. Com certeza. Só pode compreender quem estiver no seu processo de evolução. Gente, que coisa linda essa oração, que coisa linda essa noite, não? Com certeza. Com certeza. Meus amigos do Facebook, muito obrigado a todos vocês. Eu lamento e peço perdão, porque eu não pude ler todas as mensagens. Acho que todos nós adoraríamos conhecer todas as mensagens, mas eu ligar, as meninas e eu, nós vamos ver os comentários depois, certamente. Não deu para fazer todas as perguntas também, mas a gente, na medida do possível, faremos a resposta para vocês mais tarde. Eu quero agradecer demais a Márcia, a Renata. Eu sei que elas se prepararam para a noite de hoje, né, como Ótimo. sempre se preparam, muito bom, contribuíram terrivelmente. Edgar, do fundo do nosso coração, muito obrigado a você. Né? Antes que eu passe a palavra para vocês se despedirem, eu quero mandar um abraço para o Frank, que ninguém vê, mas sem ele nada disso seria possível. Obrigado, Frank. Né? E Renata, pode se despedir, por favor? Então, foi muito bom, né? Mais uma vez estar com o Edgar, que a gente tem uma terceira. Uma terceira live com ele, eu já estou reivindicando aqui. E, assim, eu vou assistir isso muitas vezes, porque você traz muito conhecimento para todos nós. Eu vou refletir muito sobre as histórias, com certeza ficarão marcadas em mim também, as histórias que você passou. E dizer que é tão importante esse contato que a gente tem, porque nesse período, em tudo isso que nós estamos vivendo, nessa transformação do planeta, né, a gente sente esses momentos de ansiedade, de necessidade de uma palavra que a gente possa compreender tudo o que está acontecendo, né? E se compreender também, porque nós também sentimos toda essa ansiedade, temos também todos esses conflitos decorrentes de tudo que está acontecendo. E o que o Edgar falou, eu me lembro muito de uma frase que eu não me lembro quem foi que disse em uma palestra, mas com a desculpa de que nós não somos Cristo, nós sempre empurramos a mudança para debaixo do tapete. E tudo que o Edgar disse né? A gente precisa erguer o tapete, olhar tudo que tem debaixo, se modificar e começar a imitar mesmo o exemplo do Cristo, porque ele não veio aqui para fazer outra coisa, senão nos dar o exemplo de como agir. E sempre, o Edgar falou isso na primeira live, né? Que a gente tem que imitar o Cristo, porque é para isso que ele veio, trazer a sua mensagem, para a gente se modificar. E que a gente, então, possa refletir durante essa semana. Essa tecnologia nos dá a possibilidade de rever e rever e rever. Ótimo. Edgar a semana inteira. Né? Muito obrigado, viu, Edgar, por essa oportunidade, Osmar também. E muito obrigado pelo carinho.
quem nos acompanhou. Márcia, seu boa noite. Eu também quero agradecer. Nossa, eu adoro ouvir o Edgar falar. Ele traz tanta coisa para a gente boa, né? A gente fica hipnotizado. Ele falar e quer ouvir sempre mais. A gente não quer que acabe, a gente quer ficar ouvindo. Então, obrigado pela oportunidade, Osmar, de participar com vocês dessa conversa, desse bate-papo. Obrigada, Edgar, por tantas coisas lindas que você traz para a gente. E um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Eu vou pedir para o Edgar encerrar, né, falando algumas palavras e fazer uma prece de encerramento. Eu vou me despedir de todas vocês, Renata e Márcia, despedir dos nossos amigos do Facebook, falar que amanhã à noite nós temos mais uma palestra interessante com o Sidney Fernandes. Vamos fazer um pinga-fogo com o Sidney amanhã. E vai ser um pinga-fogo pesado amanhã. Então, o pessoal está afiado aí. Ele aguenta. E ele aguenta, ele está acostumado. Ele aguenta. Vai ser às 7h, nós já fizemos aí uma série de ensaios, né, para ver se está tudo em ordem. Espero que tudo corra bem, mas eu conto com vocês. Eu agradeço demais a presença de todos, né? É uma delícia estar aqui no domingo com vocês todos, né? Como todo mundo já falou, a gente queria estar abraçando todo mundo, estar ali perto e tal, mas sintam-se abraçados. Sintam que as nossas energias positivas estão chegando na casa de cada um de vocês, que o nosso abraço carinhoso está chegando perto de vocês, que nós estamos juntos espiritualmente e que isso vai passar. Isso vai passar, gente. Né? Quanto ao Edgar, não só obrigado pela palestra, Edgar, porque foi muito esclarecedora, mas mais do que esclarecedora, a palestra de hoje foi emotiva, ela foi emocionante. Então, eu estou muito grato a você. Meu amigo, um grande abraço e, por favor, faça o encerramento para nós. Obrigado, gente, por essa oportunidade. Parece que a gente está um do lado do outro, né? Nem parece que a gente está a quilômetros de distância, né? E isso vem nos relembrar de que a proximidade verdadeira ela não é física. Não vamos esquecer disso. Aproveitemos essa oportunidade, onde a gente pode praticamente só se encontrar de forma virtual, mas eu diria que nós continuamos com todas as possibilidades para a gente se encontrar de verdade, através do sentimento, que é a única forma de proximidade real. Pensemos nisso. Então, eu me sinto ao lado de vocês, né? Então, agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. Vocês não duvidem um segundo sequer de que esse momento também me toca. E não pelo que eu falo, mas pelo que acontece quando a gente, juntos, busca compreender o que a gente está falando, busca compreender a ideia, o conceito. Eu acho que isso é de uma riqueza muito grande. Por mim, eu jamais faria palestra sozinho. Jamais. Né? Eu acho que é mais pobre quando só eu falo. Assim eu acho muito mais gostoso. E eu agradeço muito essa oportunidade de vocês. E mando um carinho a todos também. Né? De fato, hoje acabou saindo palavras mais emotivas. Certamente é o que precisamos. Vamos guardar esses bons sentimentos no coração, porque ele é curativo também. E vamos orar agradecendo por tudo isso. Vamos imaginar que Jesus está conosco. Não vamos ter dúvidas disso. No seu poder sem fim, no tamanho do seu amor, esta promessa é cumprida a cada instante. O Senhor está em nossas vidas. Não para retirar dela o que nós necessitamos. Não para fazê-la ser como a nossa ignorância deseja, mas para trazer à nossa vida o brilho da luz que há de brilhar através de nós mesmos. Luz que vai brilhar pelo que sentimos, pelo que falamos e pelo que fazemos. Cada vez mais, aos poucos, essa luz se fará na noite dos nossos dias, que se tornarão permanentemente iluminados. Que todos nós
que todos nós tenhamos profunda convicção disso. E por isso te agradecemos, Mestre, por estar conosco nas nossas lutas, nos nossos enganos, nossos acertos, sentinela de amor que nos incentiva para finalmente optarmos, escolhermos o teu caminho. Sabemos, Mestre, que o Senhor está presente para que esse caminho jamais se feche. E é assim que vai ser, sempre aberto. Muito obrigado, Mestre. Que a luz a todos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Antes de acabar, mais um lembrete. Domingo que vem a palestra é imperdível. Talvez seja a segunda melhor palestra do ano, depois dessa do Edgar. A Márcia falará com a gente a semana que vem. Que fantástico. Que fantástico. Todos nós estamos aqui aguardando, Márcia, para a semana que vem fazer a palestra em Rio Dominical. Um abraço a todos vocês. Que tenhamos todos uma boa semana com a proteção de Deus e com os nossos mentores aguardando na felicidade eterna. Um abraço a todos, se Deus quiser. Tchau, tchau. Meninos, fiquem aí, tá? Muita paz. Muita paz.